Você já ouviu falar em combustão espontânea? Bom, morrer sendo queimado pode ser um dos medos de muitas pessoas, além de ser considerado uma das mortes mais dolorosas que existem. Muitas pessoas não sabem ainda, mas existe um fenômeno onde o corpo sofre combustão, uma combustão assim de forma espontânea. Ou seja, é possível estar sentado na poltrona assistindo televisão e o seu corpo começar a pegar fogo assim, sem, nenhuma ameaça. Pode parecer até cena de filme de terror, mas já aconteceram alguns casos de combustão espontânea no mundo. Apesar de ser bastante raro e a ciência tentar explicar, esse é um fenômeno que intriga muitas pessoas. Seja bem-vindo ao canal e já aproveita e deixa aqui o seu like, assim já a gente consegue trazer mais conteúdos como este para você. Bom, como e por que ocorre uma combustão espontânea? De forma geral, todos os casos relatados foram descritos como o corpo começa a pegar fogo de uma forma espontânea e sem existir uma presença iminente que possa ter causado aquela combustão. Entre os casos que conhecemos de combustão espontânea, algumas pessoas conseguiram sobreviver e ficarem apenas com algumas lesões de queimaduras de pele. Porém, ainda temos alguns casos relatados onde as pessoas começaram a sentir fumaça saindo da pele, porém, após passar, não ficaram com nenhuma lesão. Só foi aquela fumacinha mesmo ali e acabou. Existem diversas teorias criadas para explicar o motivo do corpo humano realizar esse superaquecimento. O fator que leva a muitas teorias e poucas explicações é que, para gerar fogo, é necessário muito calor e uma substância inflamável. Mas o corpo humano não apresenta nenhum desses aspectos, visto que temos uma temperatura corporal regulada e não existem compostos fisiológicos inflamáveis, que causam combustão. A primeira teoria diz que há um acúmulo de metano dentro do organismo humano. O órgão responsável pela produção do metano é o intestino. Com isso, ele pode ocorrer uma inflamação, uma ligação inflamável entre essas enzimas e as enzimas do corpo humano. Porém, segundo alguns relatos, a parte externa sofre mais dano do que a parte interna. O que não faz sentido, que a combustão teria, visto que a combustão teria que acontecer na parte interna do corpo. A segunda teoria, ela se trata de um conceito de eletricidade estática. Essa teoria ela foi criada por Larry Arnold, que nos diz que um fenômeno chamado piróton, ele pode acontecer ao realizar uma ligação entre as células do corpo e a eletricidade, gerando ali uma mini explosão. Essa sendo uma teoria não muito boa, porque não há uma base científica para a explicação de Larry. Já a terceira teoria, ela traz pra gente uma explicação através do efeito pavio. Segundo essa teoria, quando o corpo entra em contato com algum reagente que possa gerar calor, ele atua como uma combustão de dentro para fora. Dessa forma, o nosso tecido adiposo ele vai representar uma substância inflamável e os pelos vão representar o pavio. Assim, após a gordura ser derretida pelo calor, ele atua como uma cera que a mantém ali acesa, como uma chama na vela, sabe? Mesmo que existam muitas teorias que tentam explicar esse fenômeno, a ciência ainda acredita que seja algum tipo de coincidência, visto que em muitos dos casos as pessoas foram encontradas com cigarros ou haviam bebido bebidas alcoólicas recentemente. Algumas pessoas que presenciaram esse acontecimento alegam sentir cheiro de massa doce exalando da pessoa. Além disso, relatos mostram que as extremidades do corpo costumam ficar preservadas, ou seja, os pés e as mãos não são consumidos pelo fogo. O primeiro caso documentado foi observado pelo médico dinamarquês Thomas Bartholin, em 1641. Segundo o médico, ele presenciou um de seus cavaleiros vomitando fogo e entrando em combustão após beber álcool. Porém, mesmo sendo o primeiro caso documentado, o mais conhecido ocorreu em 1725, em Paris, em uma pousada. O dono desse estabelecimento começou a sentir um cheiro de fumaça e percebeu que o cheiro estava vindo da sua esposa, que estava carbonizada.
Por muito tempo, ele foi julgado e culpado pela morte da esposa. Porém, devido a alguns depoimentos, eles acabaram aceitando o argumento da combustão espontânea. O principal aspecto que salvou o dono da pousada foram os quartos, todos feitos de madeira e todos estavam intactos. Mesmo existindo alguns casos documentados, não se tem a certeza se a combustão humana realmente existe ou se todos esses casos foram causados por algum agente externo, tá bom? O que sabemos é que a ciência continua tentando explicar qual poderia ser o principal agente causador. Se você gostou de saber essa curiosidade e não sabia que isso poderia acontecer, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo interessante e explicativo como este. Além disso, se você quiser saber alguma curiosidade, comenta aqui para que possamos trazer ela em vídeo para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!